Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Assentados do jeito que você está, abra aí no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. Vamos usar esses dois versículos para nós iniciarmos esta palavra de hoje. Nós vamos falar sobre Daniel e seus 3 amigos no capítulo 1 e o capítulo 2. Nós vamos falar sobre esses homens vencedores que venceram o mundo daquela atualidade e que até hoje ainda fala e vai falar por toda a eternidade. Daniel capítulo 2, versículo 20 e versículo 21 diz assim. Você achou aí? Quem achou? Diga amém. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar, queridos. O Senhor está neste lugar. O Senhor está agindo neste jejum da vitória. Você pode ter certeza disso. Versículo 20 e 21 do capítulo 2 de Daniel diz assim: E disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te engrandecemos pela beleza da tua santidade, do seu poder e da sua autoridade sobre todo o universo. Senhor, nós colocamos essa palavra em suas mãos. Nesse instante eu oro ao Senhor para tirar de todos nós, todos que estamos aqui, todos os que estão assistindo na live, toda distração, para que eles possam, Senhor, ganhar daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações desta noite, em nome de Jesus. O Senhor, Ele governa sobre toda a terra. E muitas vezes nós podemos falar assim: mas como governa numa terra que nós vemos tantas coisas ruins, tantos males? Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E vai chegar o dia em que Ele vai estabelecer o seu reino para todos sempre sobre toda a terra. Vai chegar um dia em que se cumprirá o que está escrito no livro de Apocalipse: e o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Eu não ouvi nenhum amém. Meu Deus, será que eu estou sozinho aqui hoje? Vou repetir de novo: vai se cumprir o que está escrito no livro de Apocalipse: e o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Como introdução a esta mensagem, eu queria falar para vocês que desde o início, Deus criou os céus, a terra, todas as coisas, e criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus colocou 2 princípios sobre a vida humana: o princípio da vida e o princípio da morte. O princípio da vida está na árvore da vida que estava no meio do jardim. E esta vida, ela segue a sua linha, o seu percurso, até o livro de Apocalipse, na cidade santa, onde está a árvore da vida, ou seja, na eternidade com o nosso Senhor. E o princípio da morte, que está na árvore do conhecimento, e observe, eu quero que você preste atenção, é a árvore do conhecimento, e o seu fruto é bem e mal, e ele gera morte. E este princípio, esta linha, ela segue desde Gênesis também até Apocalipse, mas ela chega no lago de fogo, que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi preparado para o homem, foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então, desde então, a vida humana é pautada nestas 2 árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que gera a morte. Na verdade, e às vezes nós na igreja achamos que a nossa vida tem que ser pautada de certo e errado, de bem e mal, mas não é, queridos. A nossa vida, ela tem que ser pautada na vida de Deus. Não é questão de certo ou errado. Não adianta eu falar para você: isso está certo, isso está errado, porque nós vivemos em um tempo em que o certo se tornou errado e o errado se tornou liberado. Então não adianta a gente falar para as pessoas: isso é certo, isso é errado. O que eu preciso levar para as pessoas é vida, e vida com abundância que está em Cristo Jesus. Como introdução a isso, eu quero falar isso sobre vocês. Olha, e o povo, se você ler toda a Bíblia, você vai ver que sempre houve altos e baixos na vida das pessoas relatadas na Bíblia, principalmente dos reis de Israel.
Tinha uns que obedeciam e recebiam a vida, tinha uns que desobedeciam e eram levados pelos seus inimigos. E nós precisamos estar atentos nesta noite e também nesta campanha de 21 dias de jejum da vitória. Nós precisamos estar na vida de Deus. Não é questão de certo e errado, porque se a gente for falar certo e errado, talvez uma roupa que você está usando agora, eu posso achar errado, mas de repente você está cheio de vida, e eu posso estar cheio de morte olhando a roupa que você está vestindo. Entendeu, queridos? Vocês entenderam? Então não é questão de aparência, não é questão de certo e errado, não é questão que pode ou não pode, é questão de vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para dar vida e vida com abundância. No capítulo 1 de Daniel, fala sobre o povo de Israel que foi levado cativo por Nabucodonosor, rei da Jerusalém. Ele destruiu o templo de Israel, onde estava a presença de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel naquela época deixou a vida e passou a desfrutar a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E por isso eles foram levados cativos para a Babilônia. E na Babilônia também foi levados os utensílios do templo de Deus e foi colocado no templo pagão de Nabucodonosor. Mas nesse relato do capítulo 1 fala que Nabucodonosor ordenou ao seu servo Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e também da nobreza para servir no seu palácio. E o versículo 4 do capítulo 1 fala assim: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Então o rei designou uma porção diária para esses jovens. Não foi só Daniel e seus 3 amigos, foram vários jovens da linhagem real e da corte de Israel, pessoas que eram sem defeitos, que eram inteligentes, que eram cultos, que tinham sabedoria. Mas o texto fala que entre eles, o versículo 6 fala que entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Aqui está a diferença: vieram de Judá, a tribo que Deus prometeu a realeza, a tribo que Deus falou assim: olha, em você, Davi, o reino de Deus será estabelecido para todos sempre. O reino de Deus, ele não vai ter fim. O reino de Deus vai ser estabelecido em toda a terra. Então esses jovens eram da tribo de Judá, a tribo da realeza, a tribo da presença de Deus. Quem eram esses jovens? Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei estipulou uma porção diária, ou seja, a comida do rei, a bebida do rei, era a melhor comida, o melhor vinho, tudo que estava no palácio foi estabelecido para esses jovens. Mas o texto fala que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Ele decidiu não se contaminar com a comida, com as iguarias do rei. Aí está um ponto para as nossas vidas, irmãos. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. No capítulo 17 de João, o Senhor Jesus Cristo falou assim: eu rogo por eles, porque estão no mundo, mas eles não são do mundo. E é isso que nos preocupa, principalmente nos dias em que nós vivemos, porque o mundo tem apresentado muitas coisas, muitas iguarias, muitos alimentos, e nós temos caído nesses alimentos, temos caído nas comidas que estão sendo estabelecidas por nós, principalmente nas redes sociais. E eu quero dizer para você, tem muitas coisas lá que são boas, mas será que gera vida? Tem muitos pastores lá que eu costumo falar para as pessoas que eu tenho contato, que eu cuido, eu falo assim: você tem que olhar se este pastor que está lá liberando uma mensagem em um vídeo, em uma live ao vivo, se ele é um pastor de uma igreja, ou se ele é um auxiliar de uma igreja. Você tem que ver se ele também está sendo pastoreado por outros pastores, porque lá pode ter alguém que está falando verdades, está falando coisas boas, mas não gera vida, e usando até a própria Bíblia. A própria Bíblia. Os fariseus eram assim, eles examinavam as escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna, mas eles não queriam ir para Jesus Cristo, a qual as escrituras falavam que era o Messias. Então nós precisamos estar atento a isso. E Daniel, ele decidiu no seu coração não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster destes alimentos.
Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos colocar no nosso coração. Certas coisas nós precisamos tirar da nossa vida. São coisas boas, são coisas até certas, mas faz parte da árvore do conhecimento, e o seu fruto é bem e mal e gera morte. Nós precisamos estar na árvore da vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês precisam estar ligados em mim, recebendo a minha seiva, recebendo a minha vida, para que vocês possam produzir fruto e que o vosso fruto permaneça. Mas se você não gerar frutos, você vai ser cortado e lançado fora. Nós precisamos ter este cuidado. Mas Daniel, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E Daniel fez com que o homem fosse bondoso, né? E Deus fez com que o homem, Aspenaz, fosse bondoso para com Daniel. Irmãos, não se preocupe com as coisas do mundo. Muitas vezes, e principalmente agora, nesta campanha de 21 dias, se olhar a hora aqui, 19h15, o inimigo vai agir para nos tirar deste propósito que Deus colocou no nosso coração. Desse propósito que Deus usou as autoridades desta igreja para colocar em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular em todo o país. O inimigo vai fazer de tudo, mas eu quero dizer para você que Deus vai fazer com que homens sejam bondosos para conosco. Deus vai fazer isso. Deus vai gerar a bondade na nossa vida se a gente permanecer neste propósito. A gente não pode deixar este propósito. São 21 dias de jejum da vitória. E na verdade não só 21 dias, mas é toda a nossa vida nós precisamos ser isso. Daniel, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele falou assim: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. A comida do rei, irmãos, era a melhor comida que existia. Você acha que num palácio de um rei tinha comida ruim? O vinho era o melhor que existia na face da terra. Você acha que esse vinho era ruim? Tinha algum problema eles participarem? Todos os outros participaram, mas Daniel e seus 3 amigos não participaram. Eles participaram de vegetais. Vegetais quer dizer coisas puras, coisas santificadas, coisas que nos dão vida. Eles decidiram comer legumes somente e beber água. E água é o que? É vida. Água é vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou assim: eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Olha, o versículo 17 nos dá algo muito interessante. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria. Deus deu inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com cada um deles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Viu, irmãos, como compensa nós servirmos a Deus? Quando nós colocamos o nosso coração dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Deus estabeleceu para o seu reino, para a sua igreja nesta terra, Deus vai fazer com que os homens nos dê coisas boas, mas tudo para a glória de Deus, tudo para ser investido no reino de Deus. Eu sei que nós precisamos procurar coisas boas, estudar, precisamos ter uma boa faculdade, uma boa profissão, um bom salário, ter carros, ter famílias, ter boa casa, morar bem, vestir bem, comer bem, mas tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Quer comais ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Aleluia! Eu ensino isso para os meus filhos. Meus filhos têm os seus propósitos. Um agora em dezembro se forma em odontologia junto com a esposa. Mas eu sempre falo para eles: o seu curso, a sua profissão tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para o reino de Deus. O outro quer ser da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos investir também. Mas eu falo para ele: está aqui o Tiago? Cadê o Tiago? Está ali. Está ali. Eu falo para ele: olha, se coloque na presença de Deus, se coloque no propósito de Deus, que isso vai vir nas suas mãos. Você crê nisso? Você crê nisso, irmãos? Deus faz isso nas nossas vidas. Ele fez isso com Daniel e seus 3 amigos. Eles se absteram das coisas contaminadas, as coisas oferecidas a ídolos, as coisas do mundo, e Deus colocou eles no palácio para servir. O texto fala que não achou ninguém
ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino de Nabucodonosor. Olha só, irmãos, 10 vezes mais. Por quê? Porque eles buscaram a presença de Deus, eles se entregaram ao propósito de Deus. O versículo 21 fala assim: e Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Eu vou fazer como o pastor fala. O que eu aprendo com isso? Eu já estou aprendendo, né? O que eu aprendo com isso, irmãos? Olha, sabedoria e inteligência são coisas diferentes. Você sabia disso? São coisas diferentes. Sabedoria e inteligência de interpretar os sonhos e também a longevidade de vida. Inteligência, você sabe o que é? É a habilidade de manejar conhecimento e aplicá-lo. Ou seja, a pessoa estudando, ela consegue adquirir isso, de acordo com o QI de cada um. Eu costumo falar que quem cursa medicina tem um QI muito elevado, não é para qualquer um. Mas ele adquire com conhecimento, com estudos. Mas a sabedoria, ela não nasce no cárcere das ideias. Sabedoria é uma pessoa sábia, é uma pessoa que atenta, é uma pessoa que aprende com as situações do dia a dia, sejam elas boas ou sejam elas más. Sejam elas boas ou sejam elas más. Isso é sabedoria. Por isso que nós conhecemos pessoas que não sabem nem mesmo escrever o seu nome, mas de uma sabedoria que você fica impressionado, porque foi Deus quem deu. Nós precisamos adquirir a sabedoria de Deus, para em todas as situações da nossa vida a gente aprender que em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu me lembrei de um versículo aqui, não está nem no meu esboço. Glória a Deus. Filipenses, muito conhecido esse versículo. Filipenses capítulo 4. Olha só que o apóstolo Paulo fala aqui. Entenda isso nesta noite. Glória a Deus. Versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aplauda mais forte, é para o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que entender que essas bênçãos que Deus deu para Daniel e seus amigos, irmãos, foi uma maneira de Deus indicar que Ele estava aprovando a vida deles. Nós precisamos ser aprovados diante de Deus. Nós precisamos ser aprovados, porque chegará um dia que todos nós seremos julgados. Paulo fala no livro de Coríntios, 2 Coríntios, não é 1 Coríntios, capítulo 10, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar conta de tudo que nós tivermos feito por meio da carne. Por isso que nós precisamos de arrependimento, porque todos os dias nós fazemos algo que desagrada a Deus. Todos os dias nós fazemos algo que desagrada a Deus. Ou será que é só eu? Vou fazer igual o pastor Jaime, lembrei daqui. Vou levantar até os pés. Por quê, irmãos? Por isso que nós precisamos todos os dias estar na presença de Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Perdoa o que eu falei com meu filho que não era para ter falado. Perdoa o que eu falei com meu pai que não era para ter falado. Ou até mesmo com a liderança da igreja, eu fiquei comparando A com B. Sexta-feira passada eu falei para os homens que nós não podemos ser comparadores. Comparar o pastor Luciano com o pastor Jaime, e nem comparar o nosso irmão querido Jai comigo, que estou agora na liderança dos homens. Nós precisamos não ser comparadores, mas cooperadores do Evangelho. É isso que nós precisamos. Porque isso aí, quando a gente compara, a gente perde a bênção, queridos. Porque a gente fica comparando: ah não, eu gosto mais da pastora Liliane ministrando louvor. Você acha que não tem isso, irmãos? Eu gosto mais. Não, eu prefiro o pastor Rogério com o violão ali, paradinho, ó. A pastora Liliane anda muito. É ou não é? Vai lá, ela fica de olho fechado. Irmão, bem que eu queria andar também, mas o violão não deixa. O violão deixa a gente preso aqui.
né? Mas é assim, irmãos, nós não podemos ser comparadores, mas cooperadores do Evangelho. Daniel e seus amigos, eles eram assim. Eles receberam a vitória de Deus, porque eles decidiram no seu coração não se contaminar com este mundo. Jovem, cuidado com o que você tem visto nas redes sociais. Isso serve para mim também. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos comendo nas redes sociais. Temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos vendo, porque isso desagrada a Deus e nos faz ser perdedores, não vencedores. Daniel e seus amigos foram vencedores. Olha, a nação de Israel todinha desobedeceu a Deus, todinha saiu do propósito de Deus. As 10 tribos de Israel foram levadas cativos para a Síria, porque desobedeceram a Deus. Se você for ler o livro de Reis e até mesmo alguns outros livros, você sempre vai ver assim, o pecado de Jeroboão. Você sabe qual era o pecado de Jeroboão? A divisão, a separação, partidarismo. Ele fez com que o povo de Israel, que eram unidos, 12 tribos unidas, que iam nas suas festas anuais para Jerusalém, para em unidade adorar a Deus, porque esse foi o propósito de Deus. Eu escolherei um lugar para ali fazer habitar o meu nome, onde vocês levarão as suas ofertas, onde vocês levarão os seus agradecimentos, onde vocês me adorarão, porque as tribos estavam espalhadas na terra de Israel, mas eram para elas estar em unidade num lugar que Deus escolheu, que era Jerusalém. O pecado de Jeroboão dividiu. 10 tribos foram para um lado, 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram em Jerusalém. Mas eles desobedeceram a Deus, e Deus levantou um rei, Nabucodonosor, que os levou cativo para a Babilônia. Mas Daniel e os seus 3 amigos permaneceram no propósito. Satanás achou que tinha vencido. Satanás achou, não, venci, acabei com a nação de Israel, a nação que Deus escolheu para trazer o seu propósito, para trazer a sua palavra, para trazer o Messias prometido lá em Gênesis, a semente da mulher, que viria para pisar a cabeça da serpente. Ele falou assim, venci, acabou. Mas de repente levanta lá 4 jovens, adolescentes, como foi falado ontem. Adolescentes, escuta aí, jovem, adolescente. Decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Deus fez algo tremendo na vida desses homens. Ele deu sabedoria, deu inteligência, interpretação de sonhos e também longevidade de vida. Olha o versículo 21. E Daniel permaneceu ali, ou seja, no Império Babilônico, até o 1º ano do rei Ciro. Por quê? Eu falei, Deus, por que já falou do rei Ciro? Logo no capítulo 1, se o rei Ciro foi 70 anos depois. Mas porque Deus queria mostrar a Daniel, você vai viver muito tempo. Daniel viveu no período do Império Babilônico, dos herdeiros de Nabucodonosor, e viveu também no período do Império de Ciro. Ele estava lá presenciando, aonde ele foi jogado na cova dos leões, e ele venceu, porque ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se deixar levar pelo poder das nações daquela época. Glória a Deus. Deus lhe deu sabedoria, interpretação de sonhos. Eu preciso terminar, né? Glória a Deus. O capítulo 2, eu vou aqui adiantar. Capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua. Eu queria que colocasse aqui. Ele teve um sonho de uma estátua, de uma imagem, e ele ficou atordoado, mas na verdade ele nem se lembrou do seu sonho. Quando ele acordou, ele ficou temeroso, ele não sabia o que acontecia. Se você ler o texto cuidadosamente, você vai ver que ele esqueceu, porque Deus só dá revelação para quem está debaixo do seu propósito. Nabucodonosor não estava debaixo do propósito de Deus. Deus permitiu que eles sonhassem com essa estátua, mas Deus não permitiu que ele se lembrasse e também que ele tivesse a interpretação do sonho. E todos ali, ele mandou procurar os astrólogos, mandou procurar os necromantes, mandou procurar os encantadores, mandou procurar os sábios, e para quem interpretar, mas ninguém conseguiu interpretar. Ninguém conseguiu interpretar. Mas alguém lembrou assim, ó, tem aí um rapazinho aí. Tem um rapazinho aí que está debaixo do propósito de Deus. E ele deu um decreto. Nós estamos vivendo sempre debaixo de decreto hoje, você está vendo? Tem decreto de governadores, eu não sei se eu posso falar isso, está transmitindo, que é contra a igreja. Tem decretos de juízes que quer fechar as igrejas. Isso são homens e mulheres que não vivem debaixo do propósito de Deus, mas eles estão repreendidos em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, se nós estivermos debaixo do seu propósito.
Então ele deu um decreto para matar todos os sábios de Babilônia, todos. Ele falou assim: ninguém consegue interpretar esse sonho, ninguém consegue falar o que eu sonhei, ninguém consegue nada disso, então vai matar todos os sábios. E o versículo 16 do capítulo 2 fala assim: diante disso Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Lembre no capítulo 1, Daniel recebeu o dom de interpretar sonhos. Mas não foi de qualquer maneira, irmãos. O versículo 17 fala assim: Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios de Babilônia. Olha aqui, irmãos, olha o que nós aprendemos aqui. Ele não foi sozinho, ele voltou para casa e contou o problema para os seus amigos. E não somente contou, mas falou: vamos para o jejum da vitória, vamos para a oração, vamos pedir ao Deus que interpreta tudo, que sabe tudo, que nada está escondido, para que Deus nos revele a interpretação deste sonho, da grande estátua que está aqui. Pode deixar aqui, queridos, pode deixar aqui. E o versículo 19 fala assim, olha: então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus. Daniel recebeu a revelação, e os versículos que nós lemos no início, e disse: seja louvado o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela as coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com Ele. E Ele falou: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Quero dizer para você: Deus tem muita coisa para te revelar. Deus tem muita coisa para te mostrar nesses 21 dias, e não será por mal não. Vai ter coisas que você vai até achar: não, isso foi tão ruim, mas na verdade Deus quer te revelar para te livrar do problema. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o nosso amanhã, Ele sabe que tem coisas que nós escolhemos no passado, que amanhã vai ser prejuízo para nós, e Ele vai mostrar para você nesta noite, Ele vai mostrar para você durante esses dias, aquilo que estiver atrapalhando a sua vida debaixo do propósito de Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso, que Ele tem feito isso em minha vida. Ele tem feito isso em minha vida, tem tirado coisas que atrapalham a minha vida diante de Deus, e eu tenho vivido no propósito de Deus, caminhando no propósito de Deus, com dificuldade sim, mas vivendo no propósito de Deus. Aleluia. Então ele teve esse sonho, o sonho da estátua. Coloca aqui para mim. O sonho foi, ele revelou o sonho, uma estátua. Rei, você teve um sonho com uma grande estátua terrível, que a cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, o quadril, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E você sabe qual foi esse sonho? O rei perguntou a Daniel, e Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar o rei, o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus. Mas existe um Deus nos céus. Escute isso aqui: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Existe um Deus no céu que revela. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Irmãos, nós precisamos saber o que acontecerá nos últimos dias. Nós precisamos saber aonde nós estamos na história da humanidade. Eu já falei isso aqui numa escola bíblica dominical, quem esteve aqui deve lembrar. Nós precisamos saber onde nós estamos, porque a estátua que Nabucodonosor sonhou está falando sobre todos os reinos da terra até o final desta era, onde Deus estabelecerá o seu reino eterno. E nós precisamos saber onde nós estamos. E aí ele fala no versículo 29, quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Te mostrou o que vai acontecer. É isso que Deus faz, irmãos. Deus mostra o que vai acontecer. Ele falou do reino de Nabucodonosor. Eu queria só aqui rapidamente, porque o tempo já não nos dá mais, eu não vou nem mais para o esboço. Eu vou aqui para a Bíblia mesmo. Se eu for para o esboço vai demorar. Olha o versículo 38, fala assim:
as cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominaste sobre todos eles. Tu, ó rei, é a cabeça de ouro. A cabeça de ouro era o império babilônico, aonde Davi estava vivendo. Daniel, ele precisava olhar para o futuro, porque as coisas ainda não haviam acontecido, mas nós hoje devemos olhar para o passado, para a história, para compreendermos o que Deus quer falar conosco. O império de Babilônia, ele passou. Olha só que o versículo fala aqui, ó: depois de ti se levantará outro reino. E nós lemos que Deus estabelece reino e Deus tira reino. Não se preocupe com o governo do Brasil, não, irmãos. Não fique preocupado com isso, não. Deus está no controle de todas as coisas. Nem mesmo com o nosso estado, a nossa cidade. Se Deus colocou, foi porque Ele quis. Ele coloca todas as autoridades no seu lugar. Toda a autoridade é instituída por Deus. Não se preocupe com isso, não. Ele fala assim: depois de ti se levantará outro reino. Que reino foi esse? Foi o reino dos medos e dos persas. O reino dos medos e dos persas. E ele fala assim: será inferior ao teu. E depois um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, que foi o domínio da Grécia, os gregos macedônios, que foi o domínio de Alexandre o Grande. Você lê a história, procura aí no Google, coloca lá Alexandre o Grande, você vai ver que ele foi um rei que dominou toda a terra com rapidez, porque no capítulo 7 fala que o animal, a besta que ali revelava, era um leopardo que é rápido nas suas conquistas. E Alexandre o Grande, ele conquistou muitos reinos em 10 anos de sua vida de exército, simplesmente 10 anos, dos 20 aos 30 anos, que ele morreu com 30 anos. Ele conquistou todo o império babilônico, todo o império medo-persa, conquistou o Egito, conquistou a Ásia, conquistou também a Índia, saiu conquistando tudo em 10 anos. Mas esse reino também passou, esse reino também acabou. Ele morreu e foi dividido para os seus 4 grandes generais, que dividiram o seu reino em 4 partes. E aí continua aqui o texto, fala assim, ó: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Aqui está falando do Império Romano, que foi na época do nosso Senhor Jesus Cristo. O Império Romano simbolizado pelas 2 pernas de ferro, que era o Império Romano que era violento, que conquistava tudo com violência. Por isso que eles tinham dentro da sua lei a crucificação. Quem não seguia era crucificado. Quem não agia de acordo com o que eles queriam eram crucificados, eram queimados vivos, porque eles eram violentos. Mas esse império também passou entre aspas, porque o Império Romano acabou, mas está escondido na igreja apóstata. E na verdade a cultura humana atual é a cultura de todos esses reinos que passaram. Se você observar a cultura humana, tem a cultura babilônica, a cultura medo-persa, a cultura grega, a cultura também romana. Nós seguimos o que? O calendário romano. Não é o calendário judeu, é o calendário romano. As leis do mundo todas foram baseadas nas leis romanas e gregas. Então nós precisamos saber aonde nós estamos. O Império Romano, ele acabou entre aspas, mas aí continua aqui, ó: o quarto reino será forte como ferro. Mas depois, quanto ao que viste dos pés, agora é os pés, versículo 41, e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Você sabe onde nós estamos hoje, irmãos? Na história da humanidade, nos pés da estátua. Nós estamos aqui, ó, nos pés da estátua. Estamos chegando no final. Estamos no fim. Tem pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar. As pessoas não acreditavam em Daniel e seus 3 amigos, mas eles foram provados que Deus estava com eles. Então nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Nós já estamos nos pés, e eu costumo dizer, já próximo dos 10 dedos, que serão 10 reinos que serão levantados na nossa época, que serão a preparação para o anticristo. No capítulo 7 de Daniel, fala que esta besta com 10 chifres, depois nasceria um chifre que derrubaria 3 desses chifres. Chifres na Bíblia quer dizer poder, quer dizer autoridade, que é o anticristo que virá para dominar toda a terra. Mas nós precisamos estar atentos, porque ele já está aí. Ele já está aí.
O livro de Daniel fala assim: nos últimos tempos as leis serão mudadas. Observe o que nós estamos vivendo hoje. As leis estão sendo mudadas. É o que eu falei na estante: o certo virou errado e o errado virou certo. O certo virou errado e o errado liberado. As coisas estão assim, as leis estão mudadas. Então nós estamos nos fins dos tempos. E continua, versículo 42: como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se pode misturar com o barro. Mas o versículo 44 fala assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Irmãos, quando chegar esse período, Satanás vai achar novamente: eu venci, como achou que havia vencido, levando o reino de Judá para a Babilônia. Mas Deus levantará um reino, e esse reino será estabelecido com os vencedores, com aqueles que decidiram não se contaminar com as coisas deste mundo, aqueles que receberão a coroa da vida, receberão um novo nome, terão autoridade sobre as nações, irão governar sobre as nações, terão autoridade de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Está no livro de Apocalipse. Está no livro de Apocalipse. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos que passaram, mas ele mesmo subsistirá para todos sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, ou seja, quebrou todos os reinos da terra, desde os pés até a cabeça. Só o reino de Deus vai subsistir. E qual reino você quer estar, querido? De qual reino você quer estar? No reino deste mundo? Você quer fazer parte do reino deste mundo? Não, eu quero fazer parte do reino de Deus, que será eterno, que não terá fim. Eu quero chegar no dia do Senhor e Ele falar assim: venhas bendito do meu Pai, entre para o reino, entre para o gozo do seu Senhor. É isso que nós precisamos ouvir. Mas nós precisamos ter um coração de Daniel e seus amigos, não nos contaminar com as coisas deste mundo. Nós precisamos estar atentos. Não podemos ser como as virgens nécias, que estavam desatentas e elas tosquenejaram e adormeceram. Temos que ser como as virgens prudentes, que tinham azeite não somente no seu espírito, mas tinha azeite também nas vasilhas. E quando o rei veio, quando foi gritado: lá vem o noivo, elas estavam preparadas e entraram para as bodas do Cordeiro. Vocês precisam entender, irmãos, que nos finais dos tempos terá uma grande guerra entre os céus e a terra. Uma grande guerra. Será o anticristo com esses 10 reinos contra o reino de Deus, contra a igreja. Mas nós, como os vencedores, com Cristo vencedor, nós iremos vencer estes reinos e reinar para todos sempre. Os reinos se abalam. Cante comigo. Os povos se curvam, as bocas se abrem. Fique de pé, fique de pé. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Cante com fé, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
subsistir, e nós queremos fazer parte deste reino. Senhor, abençoe cada um que está aqui nesta noite, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada homem, cada mulher. Senhor, pedimos a Tua força sobre as nossas vidas. Como é difícil viver nesses tempos que estamos vivendo, mas nós precisamos do Senhor como a nossa força. Nós colocamos o nosso coração debaixo do Seu propósito nesta noite, Senhor, para que o Senhor possa nos fazer, Senhor, vencedores sobre esta era maligna, sobre esta era, Senhor, que tem servido a Satanás. Mas nós decidimos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, nosso coração estará debaixo do Seu propósito, para que no dia do Senhor, no dia que o Senhor estabeleceu o Seu reino sobre esta terra, nós estarmos com o Senhor, com a Sua destra, reinando com o Senhor, como correis, como herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Ele. Oh Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer. Colocamos os nossos corações diante da Tua palavra, do Teu propósito, em nome de Jesus. Revela-nos, Senhor, aquilo que está escondido, revela-nos a Sua vontade, revela-nos aquilo que está atrapalhando, Senhor, nós vivermos debaixo do Seu propósito, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido.